Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sexta, Desaparecimentos e o Sobrenatural. Olá! As aparições de Garabandal, ocorridas entre 1961 e 1965, na pequena vila de São Sebastião de Garabandal, uma localidade rural nas montanhas da Cantábria, no norte da Espanha, são um dos fenômenos sobrenaturais e espirituais mais marcantes do século XX. Durante esses 4 anos, 4 meninas, Conchita Gonzalez, Marie-Loli Mazon, Jacinta Gonzalez e Maricruz Gonzalez, todas com idades entre 11 e 12 anos no início dos eventos, afirmaram ter recebido milhares de aparições da Virgem Maria, sob a invocação de Nossa Senhora do Monte Carmelo e de São Miguel Arcanjo. Esses acontecimentos, repletos de visões, mensagens, profecias e fenômenos extraordinários, atraíram multidões. Foram registrados em vídeos e fotografias e deixaram um legado espiritual que continua a fascinar fiéis e investigadores do sobrenatural. Tudo começou em 18 de junho de 1961, quando as 4 meninas, enquanto brincavam em um terreno conhecido como La Galleira, nas proximidades da vila, ouviram um som como um trovão. Ao olhar para cima, viram uma figura angelical, identificada posteriormente como São Miguel Arcanjo. Ele não falou nada na primeira aparição, mas retornou em 1º de julho, preparando as meninas para a chegada da Virgem Maria. No dia seguinte, 2 de julho de 61, a Virgem apareceu pela primeira vez, descrita como uma mulher jovem e radiante, com cerca de 18 anos, vestida com um manto azul celeste e um vestido branco. Sua cabeça era adornada por uma coroa de estrelas douradas brilhantes, e seu rosto exibia traços delicados, olhos profundos e uma expressão de bondade maternal. Um escapulário marrom pendia de seu braço direito, símbolo da Ordem do Carmo, e ela era acompanhada por 2 anjos, um deles São Miguel, envolto em uma luz intensa, descrita como sobrenatural e impossível de ser reproduzida. As aparições ocorreram em diversos locais da vila, mas principalmente em La Galleira e em Los Pinos, um grupo de 9 pinheiros no topo de uma colina que se tornou o epicentro espiritual dos eventos. As meninas entravam em estado de êxtase durante as visões, um fenômeno que impressionava profundamente as testemunhas. Seus olhos ficavam fixos para cima, em direção à visão, e elas se tornavam completamente alheias ao ambiente ao redor. Testemunhas relataram comportamentos extraordinários. As meninas caminhavam rapidamente para trás ou subiam a colina rochosa de Los Pinos com uma velocidade e agilidade incomuns, sem tropeçar ou olhar para o chão. Seus corpos pareciam leves, quase flutuando, e elas não reagiam a estímulos externos, como pinchões, queimaduras com cigarros ou luzes fortes apontadas diretamente em seus olhos. Médicos e cientistas que as examinaram durante esses episódios não conseguiam explicar a insensibilidade à dor ou a força física que demonstravam, como quando seguravam objetos pesados por longos períodos sem sinais de fadiga. Esses êxtases, que ocorreram em cerca de 3.000 ocasiões ao longo dos 4 anos, foram registrados em vídeos e fotografias, mostrando as meninas com expressões de reverência e serenidade, muitas vezes segurando crucifixos ou rosários, que, segundo elas, eram abençoados pela Virgem. Um dos fenômenos mais notáveis foi a comunhão mística. As meninas afirmavam receber a Eucaristia diretamente de São Miguel Arcanjo,
Em 18 de julho de 62, ocorreu o evento conhecido como Milagrinho, quando Conchita Gonzalez anunciou que receberia a comunhão de forma visível para as testemunhas. Naquela noite, diante de uma multidão, uma hóstia apareceu subitamente em sua língua, brilhando com uma luz sobrenatural. O fenômeno foi capturado por câmeras e testemunhado por dezenas de pessoas, que descreveram a hóstia como reluzente antes de desaparecer após a comunhão. Esse evento amplamente documentado é considerado por muitos uma prova tangível da origem sobrenatural das aparições. Além disso, as meninas exibiam um conhecimento incomum sobre a Eucaristia e outros temas teológicos, discutindo com a Virgem questões como o sacerdócio e a importância da oração ao Santíssimo Sacramento, com uma profundidade que surpreendia os clérigos presentes. As mensagens transmitidas pela Virgem Maria tinham um tom espiritual e urgente, enfatizando a necessidade de conversão e penitência. A primeira mensagem pública, anunciada em 18 de outubro de 61, dizia: é necessário fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o Santíssimo Sacramento frequentemente, mas antes devemos ser muito bons, se não o fizermos, virá um castigo. O cálice está se enchendo, e se não mudarmos, virá um grande castigo. A segunda mensagem, entregue em 18 de junho de 65, por São Miguel, em nome da Virgem, foi ainda mais grave. Como minha mensagem de 18 de outubro não foi cumprida e não foi suficientemente conhecida, eu vos digo que esta é a última. Antes o cálice estava se enchendo, agora está transbordando. Muitos cardeais, bispos e sacerdotes caminham pelo caminho da perdição e levam muitas almas consigo. A Eucaristia é dada cada vez menos importância. Devemos evitar a ira de Deus com nossos esforços. Se pedirdes perdão com sinceridade, Ele vos perdoará. Eu, vossa mãe, através do arcanjo Miguel, quero dizer-vos que vos emendeis. Já estáis nos últimos avisos. Eu vos amo muito e não quero vossa condenação. Pede-nos com sinceridade e nós vos concederemos. Deveis fazer mais sacrifícios. Pensai na paixão de Jesus. Essas mensagens, com seu apelo à oração e à reparação, ecoam as mensagens de Fátima, sugerindo uma continuidade no chamado à conversão. As videntes receberam profecias sobre 3 eventos futuros: o aviso, o milagre e o castigo. O aviso será um fenômeno sobrenatural, visível e sentido por todas as pessoas do mundo simultaneamente, independentemente de sua fé ou localização. Conchita descreveu-o como uma experiência interior, na qual cada pessoa verá sua consciência, confrontando o bem e o mal que praticou, como um chamado universal à conversão. O milagre, segundo as meninas, ocorrerá em Los Pinos, em uma quinta-feira, às 20h30, entre os meses de março e maio, em um ano não especificado. Será visível para todos os presentes, curará os enfermos, converterá pecadores e será acompanhado por um grande evento eclesial. Conchita afirmou que anunciará a data do milagre com 8 dias de antecedência e que um sinal permanente ficará nos pinheiros, algo que poderá ser visto e filmado, mas não tocado. Caso a humanidade não se converta após esses eventos, um castigo virá como consequência, embora sua natureza exata não tenha sido detalhada. Outros fenômenos sobrenaturais reforçam o caráter místico de Garabandal. As meninas relatavam sentir chamadas, impulsos interiores em 3 etapas, com uma alegria crescente que as alertava sobre a iminência de uma aparição. Após a terceira chamada, elas corriam para o local da visão, muitas vezes em alta velocidade, convergindo de diferentes pontos da vila para o mesmo lugar, como La Galera, sem colidir com obstáculos ou demonstrar cansaço.
Um relato de 62 descreve as 4 meninas correndo simultaneamente até Los Pinos, guiadas por uma força invisível, em um sincronismo que impressionava as testemunhas. Em outra ocasião, em 5 de agosto de 61, durante uma aparição, várias testemunhas viram 3 estrelas cadentes cruzarem o céu em formação, um sinal que as meninas haviam pedido à Virgem. Para os incrédulos, esse fenômeno celeste, descrito como raro, foi registrado por testemunhas, como a senhora Fernandes, presente com seu filho doente. As meninas também demonstravam capacidades extraordinárias. Apesar de serem crianças de uma vila rural com pouca instrução, recitavam orações em línguas como latim, hebraico e grego durante os êxtases, sem jamais terem estudado essas línguas, um fenômeno conhecido como xenoglossia. Elas também identificavam objetos religiosos abençoados pela Virgem, como medalhas e rosários, devolvendo-os aos seus donos em meio às multidões, com uma precisão que desafiava a lógica. Muitos peregrinos relataram graças espirituais e curas físicas associadas a esses objetos. Um caso documentado envolve uma mulher que, após receber sua medalha abençoada, relatou a cura de uma doença crônica nos olhos, sem explicação médica. Embora não reconhecidos oficialmente como milagres, essas histórias eram frequentes entre os peregrinos. Um evento marcante envolveu o padre Luiz Maria Andreu, um jesuíta que visitou Garabandal várias vezes. Em 8 de agosto de 61, durante um êxtase das meninas, ele teve uma visão da Virgem e do futuro milagre, exclamando: "Milagre, milagre", 4 vezes, com lágrimas no rosto. Naquela mesma noite, enquanto retornava para casa, morreu subitamente no carro, sem sinais de doença. As videntes afirmaram que a Virgem revelou que ele morreu de alegria por ter visto o milagre antecipadamente e que seu corpo será encontrado incorrupto após o grande milagre. Esse evento trágico e misterioso foi interpretado como um sinal divino, e a promessa da incorruptibilidade permanece uma expectativa entre os devotos. As visões apocalípticas também marcaram Garabandal em 2 noites consecutivas. Em junho de 62, as meninas viram cenas de uma grande tribulação para a igreja, descrita como um período de perseguição e sofrimento antes do aviso. Seus gritos de terror durante essas visões eram tão intensos que provocavam lágrimas e conversões entre os presentes, como relatado por testemunhas, como Manolín Dias. Em outra aparição, durante a festa de Corpus Christi de 62, as videntes vivenciaram a paixão de Cristo, gritando de angústia, como se sentissem o sofrimento de Jesus, um momento que impactou profundamente os espectadores. A Virgem também enfatizou a importância do sacerdócio, pedindo orações pelos padres e bispos, especialmente aqueles em perigo de perder a fé, alertando que muitos estavam em um caminho de confusão. Esse foco na Eucaristia e no clero, em um contexto próximo ao Concílio Vaticano II, reforça o caráter profundamente católico das mensagens. A Igreja Católica ainda não aprovou oficialmente as aparições, mas também não as condenou. A Diocese de Santander declarou que não encontrou evidências de origem sobrenatural, mas permitiu a devoção privada. Apesar disso, figuras como Madre Teresa de Calcutá, madrinha de batismo de um dos filhos de Conchita, e o Padre Pio, que escreveu uma carta em 3 de março de 62, encorajando as videntes, expressaram apoio aos eventos. O Papa Paulo VI, após receber Conchita em 66, teria dito que Garabandal era a obra mais maravilhosa da humanidade, depois do nascimento de Jesus, e incentivou a divulgação das mensagens, embora isso não constitua um endosso oficial. Os fenômenos de Garabandal continuam a fascinar pelo seu caráter espiritual e sobrenatural. A vila permanece um local de peregrinação, com Los Pinos sendo um ponto de oração e reflexão. Os relatos das meninas
Os vídeos dos êxtases, as fotografias da comunhão mística e as mensagens de conversão e penitência formam um conjunto de eventos que desafiam explicações naturais e convidam à reflexão sobre a fé, a conversão e a urgência de viver uma vida alinhada com valores espirituais. Seja pela visão da Virgem com sua coroa de estrelas, pelos êxtases das meninas, ou pela promessa de um milagre futuro, Garabandal permanece como um mistério que ressoa no coração de muitos, um convite a olhar para o céu e reconsiderar o propósito da existência, mas reforçando a mensagem espiritual como um chamado urgente à oração, ao sacrifício e à fidelidade a Deus em um mundo cada vez mais afastado da fé. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.